Olá, boa tarde, seguidor do Diário do Litoral, tudo bem por aí? Estamos aqui em mais um Entrevistas, aquele programa que a gente entrevista uma galera que está fazendo o seu trabalho aqui na região, que está fazendo o trabalho na área de política, na área de cultura, e hoje nós estamos aqui com uma pessoa que já é conhecida dos nossos canais, Thaís Margarido, assessora especial de assuntos metropolitanos e convênios da Prefeitura de Santos, para a gente bater um papo justamente sobre isso, sobre a região, né? A Thaís já esteve na pasta de turismo em duas prefeituras da Baixada, então vai poder falar bastante para a gente como que a gente pode esperar essa temporada, se essa região está preparada para receber turista. Eu sempre brinco aqui no 3x3 que a gente não está querendo receber turista, Thaís. Mas não tem como a gente escapar disso, né? Fala para a gente como que tá essa preparação para isso. Obrigada pelo convite, Imagina, Luana. É sempre um prazer estar você. aqui com vocês, a gente falar um pouquinho, né, da importância da nossa região. Nós, como jornalistas, sempre buscando estar antenados aos assuntos, né, para levar informação para quem está em casa, para quem acompanha pela rede social. Mas, assim, a nossa região não tem como fugir agora na temporada de verão, né? Nós somos o litoral de São Paulo, é a região mais procurada no estado de São Paulo na temporada de verão. E se a tendência das altas temperaturas é de realmente os termômetros registrarem temperaturas jamais imagináveis, como a gente já teve uma prévia aí nos últimos dias antes da chegada dessa frente fria, é de realmente aquele calorão de termômetros registrando 40 graus, a nossa região será muito procurada na temporada de verão, porque nós temos as belas praias, somos o litoral, é aqui que as pessoas vêm se refrescar, curtir. Mas a nossa região precisa estar bem preparada para receber esse turista, né? Não só na questão de infraestrutura, que é assim, urbana, de mobilidade urbana, de trânsito, como é o sistema Anchieta Imigrantes, a gente sabe dos congestionamentos que ficam, mas principalmente a questão de segurança. Sem segurança não há turismo. Então, assim, a região precisa já se preparar, porque nós já estamos com o pé dentro da temporada de verão. Isso. Como que as prefeituras, né, podem trabalhar nessa questão, justamente que eu ia te perguntar, do sistema Anchieta Imigrantes? A Solange de Freitas, a deputada, esteve aqui ontem, conversou com a gente a respeito disso, inclusive vai ter uma audiência pública agora na sexta-feira para tratar sobre o assunto, porque existem milhares, a gente também recebe aqui, milhares de reclamações sobre congestionamento, sobre problemas operacionais do sistema Anchieta Imigrantes, sobre problemas de buracos mesmo, principalmente na rodovia Anchieta, como as prefeituras podem atuar frente à concessionária e também ao Estado para melhorar essa situação, principalmente em época de temporada. Luana, o primeiro passo é justamente o CONDESB, que é um Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, formado pelos 9 prefeitos da nossa região, junto à AGEM, que ainda está em vigor, que é a Agência Metropolitana, que é o órgão diretamente ligado ao governo do Estado. Então, o CONDESB, que é o conselho que se reúne uma vez por mês para justamente discutir pautas que sejam prioridade para os 9 municípios, levar essa demanda para a AGEM, discutir isso junto ao governador. Além disso, fazer frente junto aos deputados estaduais. Nós temos 5 deputados estaduais eleitos pela nossa região. Então, é realmente a frente parlamentar da Baixada Santista, que hoje ocupa a cadeira na LESP, e buscar junto ao governador uma possível solução para esse sistema que está defasado. A gente sabe que hoje o sistema Anchieta Imigrantes já está no limite do limite, não tem mais como suportar a quantidade de veículos que vêm em feriados prolongados, na temporada de verão. Então, assim, a concessionária, hoje, qual seria a solução a curto prazo? É levar o problema para o governador, para que ele chame o concessionário que presta o serviço para ele, não só do controle do tráfego, mas da manutenção das estradas e das rodovias que ligam Planalto à nossa região, para que o engenheiro de tráfego faça um projeto de uma solução imediata a curto prazo. Então, ele estudar a fluidez do tráfego para evitar, inclusive, onda de assaltos, os congestionamentos de longas horas. Então, ele estudar um projeto, até que se faça um projeto executivo maior, de se estudar a possibilidade de se abrir uma nova pista ou não, qual é a alternativa que a engenharia de tráfego nos ofereça. O que está assim, praticamente consagrado é o colapso que hoje sofre o sistema Anchieta Imigrantes. Então, isso já é fato.
que é o que a deputada Solange Freitas já apresentou isso ao governador e vai pedir, por favor, traga para nós uma solução. Como é que hoje o sistema Anchieta Imigrantes, a concessionária Ecovias, vai lidar com a temporada de verão para que a gente não sofra consequências desastrosas, como, por exemplo, os congestionamentos de longas horas e o risco de assaltos nesses congestionamentos. Exatamente. A gente não pode esquecer que ainda temos comunidades que margeiam a rodovia. Então, assim, primeiro passo é o Condesb se reunir, se unir com a Frente Parlamentar do Litoral de São Paulo para buscar uma solução junto ao governador e à concessionária. Uma medida a curto prazo e já começar a se estudar uma solução de médio e longo prazo, inclusive com a possibilidade da abertura de uma nova rodovia. Exato. A manchete de hoje do Diário do Litoral é justamente sobre isso. Os hotéis já registram 94% de ocupação para o Réveillon. Então, a gente, com certeza, vai receber muita gente, até mais do que nos últimos anos, né? Porque depois da pandemia, acho que isso deu uma freada. Mas a gente percebe muito movimento para Santos, Praia Grande, São Vicente também um pouco, e litoral sul da Baixada, né? Cidades como Guarujá e Cubatão, né, ficam um pouco à margem dessa questão turística. A gente fala muito que as praias de Guarujá são lindas, são maravilhosas, mas 70% praticamente da região é periférica, né? Como que a gente pode trabalhar essa questão do turismo, assim como a gente também fala em Cubatão, que tem excelente vocação para o turismo ecológico, mas não trabalha isso hoje. Como que a gente pode falar para essas prefeituras também entrar dentro dessa questão de turismo da região e se tornar isso um turismo unificado da Baixada? O que acontece, Luana? Infelizmente, em alguns governos, a pasta de turismo sempre foi vista como um espaço para acomodar alguém. Nunca foi olhado para o turismo de forma profissional, como um fator econômico. E turismo é um fator econômico, porque ele gera renda e empregabilidade, desde que trabalhado de forma profissional e planejada. Então, as cidades que começaram a olhar para as secretarias de turismo, a olhar para essa pasta, com esse olhar de fazer a economia girar, começaram a ter um crescimento maior, né, estruturado, e receber um turista de qualidade, que é o turista que realmente deixa lá a moeda, ele gasta, tem prazer em gastar. Mas o primeiro passo é assim: eu fui secretária de turismo no Guarujá e em Cubatão, duas cidades geograficamente extremamente parecidas, financeiramente extremamente parecidas. São cidades que arrecadam muito. A principal fonte de arrecadação no Guarujá é o IPTU, enquanto Cubatão ainda é o setor do polo industrial. Sim. Mas, ao mesmo tempo, são cidades que têm uma população que vive na miserabilidade. São rodeadas por comunidades carentes. Exato. Então, há um trabalho que tem que se começar a fazer desde já, cultural junto às comunidades, fazer com que a área periférica conheça a cidade onde ela está e, naturalmente, ela propague as maravilhas que cada cidade tem. Então, enquanto o Guarujá tem belas praias, Cubatão tem total vocação para o turismo de aventura e o turismo ecológico e até mesmo histórico também, né? Então, precisa começar a trazer a comunidade para que ela entenda essa vocação que tem e ela sozinha propague. E, com isso, você estimula o despertamento, tanto no comércio da 9 de abril, para começar a trabalhar. Quando eu passei por Cubatão, que eu sou suspeita para falar, uma cidade que eu amo muito, eu fiz o que a gente chama de fan trip, né? Eu conversei com o prefeito Ademário na época, pedi a permissão dele, conversei com a rede hoteleira, que está acostumada a viver do business, ou seja, está acostumada a viver dos hóspedes das empresas que vêm prestar serviço na cidade e não do turista que visita. Exatamente. Né? E tentei mostrar para ele essa alternativa. E vender o quê? Vender toda a parte ecoturística de Cubatão, desde os parques como o Parque Perequê, por causa da Cachoeira do Véu das Noivas, assim como o Parque Cotia-Pará, assim como a Lagoa Azul, que agora foi regulamentada pela CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sim. Então, pegar esses nichos e propagar. E aí, como é que a gente faz isso? Caminhos do Mar, que foi reaberto, mesmo que em parceria com a Parquetur, que é a concessionária, que venceu essa licitação que foi aberta pelo governo do Estado. Então, o que nós fizemos? Nós vendemos Cubatão para o interior do Estado. Nós chamamos pelo menos umas 20 agências de turismo do interior do Estado, agências pequenas, sim. A gente começa de pequenininho, faz o arroz com feijão. E mostramos para elas que a primeira cidade que você encontra quando você desce a serra, que é Cubatão, tem turismo. Nossa, mas Cubatão tem. Aí começamos a mostrar os Guarás Vermelhos, o passeio pelo Manguezal. Começamos a mostrar o que tem a Ilha Caraguatá,
começamos a mostrar o Parque Perequê, Cachoeira Véu das Noivas, a Lagoa Azul, que fica à margem da rodovia. A gente começou a mostrar Caminhos do Mar, que a gente tem a parceria, Sim. que conseguiu reabrir pela cidade de Cubatão. E aí eles se interessaram em vir ver isso de perto e conhecer. Foi a melhor coisa, porque eles começaram a vender Cubatão para os seus clientes. E aí a gente começou a fazer um trabalho na época junto com o secretário de esportes, o Alessandro, para trazer também as atividades dos eventos esportivos. Então, o bike cross, né, o cross bike, que é aquele que você sobe as montanhas, ciclismo. Aí tem o cicloturismo, que na época a gente começou a fazer um trabalho de criar uma rota cicloturística com o saudoso vereador Wilson Pio, junto com a Lu Brits, que ainda está lá como presidente da associação, né? Então, assim, eram duas vertentes. Fazer a cidade ter toda uma rota ciclística para o trabalhador e a rota cicloturística para quem viria de São Paulo, do ABC, de bicicleta, que são aqueles grupos, que isso aumentou muito na pandemia, de pedal, né? Então, eles vêm pedalando. Então, assim, qual é o segredo do turismo? É você trabalhar com o que a natureza te fornece. É você trabalhar com os pontos turísticos que a cidade tem. Trabalhe bem seus equipamentos com infraestrutura de atendimento. É só você pensar, eu vou viajar, eu vou para tal cidade, o que eu quero encontrar naquela cidade? Eu quero encontrar o básico de infraestrutura, então eu preciso ter ônibus, meio de locomoção, preciso ter um hospital, caso eu passe mal, que me atenda bem, preciso ter segurança para andar livremente pela cidade. E ter o quê? História para mostrar. Cubatão tem história, Dom Pedro passou por Cubatão. Sim. A caminho da proclamação da independência do país. Então, você tem que ter história para contar. Uma cidade que não tem história, não tem memória. Se não tem memória, não tem história. Então, você não tem o que contar para quem vai te visitar. Você tem que ser uma cidade atraente. E foi esse trabalho que a gente fez em Cubatão. O Guarujá já tem, por natureza, as belas praias, mas ainda precisa se estruturar. Não adianta você ter uma praia maravilhosa se você não tem um ordenamento dela. Exatamente. A minha próxima pergunta era até relacionada a isso e também ao turismo de um dia que a gente tinha comentado aqui no off. Guarujá está estudando, se eu não me engano, está estudando ou já está, acho que não implementou, mas está estudando implementar a taxa, né, ambiental. A taxa ambiental para o turismo de um dia. Isso já acontece muito no litoral norte. Como que isso pode acontecer nas praias daqui da região? Porque a gente recebe muita gente, sinceramente, eu não sei como isso pode funcionar nas praias daqui da região, que recebe tanta gente todo fim de semana. Luana, eu acho que mais do que implantar uma nova taxação, é você trabalhar com o que você tem e aumentar a fiscalização. É você ordenar uma cidade. Eu acho que ordenar não é só baseado em taxas. Guarujá, por exemplo, quando eu estava lá como secretária de turismo, nós criamos um decreto que regulamentava, atualizava os valores e regulamentava o turismo na cidade. Então, hoje, o que acontece no Guarujá? Existe um decreto que ainda está em vigor, que ele cobra uma tarifa do ônibus, micro-ônibus e vans que não são da cidade, que vêm de fora com o turista. Sim. Então, tinha um valor específico para o ônibus de até 45 lugares, para o micro-ônibus até 25 e para as vans. Carro de passeio entra e sai livremente da cidade. Mas esses veículos grandes, eles tinham essa tarifa, ainda existe essa tarifa. Só existia isenção, porque a gente criou um estímulo fiscal para a rede hoteleira do Guarujá. Só existia isenção dessa tarifa se as excursões se hospedassem nos hotéis e pousadas da cidade, porque você gira economia. Na própria cidade, né? Então que você evita o turismo de um dia sutilmente. A gente vai só no domingo, sai no domingo 5 horas da manhã da minha cidade para chegar no Guarujá 8 horas da manhã, aproveitar a praia e depois volta. Não. Então, você pode vir, desde que você pague o valor da tarifa. A tarifa era um valor alto na minha época. Então, o que a gente pode fazer? Por que você não vem uma noite anterior? Mas todos trabalham. Não tem problema. Sai da sua cidade, 8 horas da noite, chega no Guarujá, se hospeda no hotel, dorme bem, acorda bem, toma um café da manhã e vai na praia. Isso não vai aumentar tanto o valor do custo da sua viagem, porque você vai gastar trazendo a sua comidinha, trazendo o dinheirinho para você almoçar. Ou depois nós ainda criamos uma outra maneira de incentivar o comércio local. Eu recebi, na época, a Associação dos Quiosqueiros do Guarujá, que me batiam muito, me cobravam muito. Queria até mandar um beijo para a Vera, que até hoje é presidente da Associação da Orla do Guarujá, que cuida de todos os quiosques, da Praia da Enseada, Tombo, Guaiúba, ela representa todos. Poxa, Thais, assim você nos quebra, porque às vezes de domingo a gente recebe a pessoa que vem passar o dia na praia e acaba almoçando no quiosque. Então, ok, eu falei para eles na época, sem problema algum, desde que um ônibus com 45 pessoas
venha para cá e comprove para mim que ela vem passar o dia na praia, vai sentar no seu guarda-sol, vai consumir do seu quiosque, vai gerar renda para você, que consegue contratar 2, 3 funcionários na nossa cidade. Então, vai gerar renda para você e empregabilidade para nós, para a cidade. Comprove que ele vai ficar lá consumindo. Tudo bem? Você sozinha no teu quiosque consegue atender 45 pessoas? Para atender, você vai contratar mais 5. Então, você cria mecanismos, Luana, de você organizar o turismo de um dia, mas gerar emprego e renda. Porque nós que vamos receber, que é o receptivo, a gente fala, olha, aqui na minha cidade, seja muito bem-vindo, mas aqui é assim, você precisa sentar, você não pode jogar o teu lixo na areia, você não pode trazer a sua farofinha, o seu franguinho, você tem que consumir aqui no meu quiosque, vou fazer um preço mais a custo para você poder consumir, você vem com as suas crianças, tem que trazer toalhinha de banho, não temos chuveirinho ainda na praia, então eu preciso que... Mas não, está de uma forma desordenada que acaba espantando o turista de qualidade. Sim, o Santos já tem um ordenamento, né? A questão do cachorro, que pode ir num tal local, não pode jogar bola, tem um horário ordenamento. de restrição. Guarujá também tem? Na época que eu estava secretária lá, nós colocamos ordenamento de praia. Também ainda está em vigor um decreto que nós criamos à época que proíbe tenda, caixa de som e pets na faixa de areia. Então, isso é proibido por lei, é o decreto municipal. Você não pode usar caixa de som, não pode colocar tenda e não pode ter animal de estimação. Mas não acontece, né, Thaís? Por falta de fiscalização. Falta de fiscalização, porque a gente recebe muita reclamação justamente de caixa de som na faixa de areia. Na época, eu lembro que a gente implantou o decreto e nós fomos para a faixa de areia fazer ordenamento. Então, nós imprimimos o decreto, era o nosso material de mão, e aí a gente implantou a operação Ordenamento de Praias. Eu tinha o apoio da GCM, da Polícia Militar, na operação delegada, e dos meus auxiliadores da Secretaria de Turismo. Então, tinha muito estagiário do curso de turismo da ETEC, e nós íamos a gente montava as equipes, nós fizemos um cronograma, mas de segunda a sexta nós trabalhávamos internamente no administrativo. Sábados e domingos nós tínhamos uma escala para ir para a praia. 8 horas da manhã nós estávamos na praia, indo a pé. Quando víamos uma tenda, a gente abordava. Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Guarujá. Mas, aqui é proibido tenda, eu preciso que o senhor feche sua tenda. Mas eu estou com um bebê, meu bebê recém-nascido. Senhor, para isso temos o guarda-sol. Mas minha família é grande, eu vou ter que usar 2, 3 guarda-sóis. Para isso que tem guarda-sol. Eu não posso deixar o senhor ficar com a tenda. Mas que absurdo, não tem logística. É a lei. Para o senhor não tem logística, para nós tem. Então, eu preciso que o senhor respeite. Caminhava mais 50 metros, encontrava um grupo com caixa de som. Por favor, o senhor pode abaixar o som? Com decibelímetro na mão. O senhor pode abaixar o som? Não, eu não vou abaixar. O senhor não vai abaixar, eu vou retirar. A gente ainda deixava, desde que abaixasse o som. Então eu sou obrigada a retirar. Com licença, é meu. Está aqui a lei. O GCM ia. E nós tínhamos o apoio da PM, porque chegou um determinado momento, quando você impõe uma regra, as pessoas não querem, elas acham que são donas da praia. E Exato. aí vinham para cima, vinham justamente para cima ameaçar, e aí a gente precisou andar com a Polícia Militar para impor o quê? Um pouco mais de respeito. Sim. Por falar em donos da praia, o Guarujá tem aqui, principalmente aqui no Diário do Litoral, a gente já falou sobre isso bastante, sobre a questão daquelas praias que tem um regramento para entrar, que tem uma portaria. Isso me lembra o Raton. Sabe aquele jornalista Raton, Carlos do Raton, grupo? você lembra me dele? lembra muito A dele. gente falou muito disso aqui, inclusive a matéria dele é até condecorada, quase recebeu um prêmio também sobre isso. Porque é um problema sério lá no Guarujá a questão dessas praias que têm a portaria fechada e que a gente sabe que nem todo mundo é bem-vindo dentro dessas praias. Quando você estava lá na Secretaria de Turismo, como que isso funcionava? Como que a gente pode fazer com que a população periférica que precisa conhecer a cidade, né, como a gente conversou aqui, conheçam também esse outro lado, tenham acesso livre também a essas praias? Luana, você acredita que assim que eu recebi o convite, né, para ser secretária de Turismo no Guarujá. E aí, quando saiu a nomeação, o Raton só, conheço, Thaís é jornalista que nem eu. Primeira coletiva do prefeito com os secretários. Quem faz a pergunta para a secretária de Turismo? Raton. Como é que você vai lidar com as praias que hoje estão fechadas, infringe a Constituição, a liberdade de ir e vir? E eu respirei bem fundo, olhei para ele e falei, não estou acreditando. Eu que gosto tanto de você. Mas ele foi super suave comigo, não posso falar assim injusta, não. Ele foi super nota 10, mas perguntou. Realmente, na época, era um problema. E aí, o secretário de Meio Ambiente, na época, ele falava sobre a questão do número excedente, que isso poderia prejudicar o meio ambiente, aquela conversa que a gente sabe. A verdade é uma só. Enquanto eu fui secretária de Turismo lá,
a gente procurava ter um acordo com os condomínios para que eles entendessem que, apesar deles terem o privilégio de ter uma casa de alto padrão numa praia exótica, né, praticamente in natura, aquela praia pertence à União. Se pertence à União, todos têm o direito de ir e vir. E aí eles provaram por A mais B, buscaram um estudo de impacto de vizinhança, enfim, para comprovar que eles estavam delimitando não o número de veículos, mas a quantidade de pessoas, para que isso não desse um efeito rebote. E a gente foi administrando até o ponto que eu começava a cobrar, a Secretaria de Meio Ambiente assumiu o caso, me tirou enquanto secretária de Turismo, então eu pouco propagava o que a gente chama de Rabo do Dragão, que é um lugar maravilhoso que ainda tem que ser explorado de forma sustentável. Lá tem avistamento de pássaros, espécies raras. Sim. Agora já recebe muitos estrangeiros, pelo menos recebia para fazer esse avistamento de pássaros, como é o Guará Vermelho em Cubatão. Sim, sim. E a Secretaria de Meio Ambiente tirou da minha alçada. Inclusive, a gente começou a fazer um trabalho lá, criaram uma APA, Área de Preservação Ambiental, naquele trecho, justamente para, de repente, encontrar subsídio para bancar e delimitar o número de visitação nessas praias maravilhosas. Tijucupava, Prainha Branca, enfim. Então, na época que eu estava lá, já tinha saído da minha mão, mas é algo a se estudar novamente. A gente pode, eu sou totalmente favorável à abertura. Olha ele passando por aqui, ele está na redação. Depois ele disse que vai me contar outra história. Mas, assim, gente, é algo a se estudar, porque eu acho que é direito de todos. E se eu não puder, enquanto gestora da cidade, propagar algo que é rico e mostrar que é possível, tudo é possível desde que se faça um planejamento e tenha um ordenamento. Exatamente. É para isso que se fala do turismo sustentável. Exatamente. Isso também inclui essa questão do turismo de um dia, né? Porque a gente fala, o turista de um dia, ele vem, faz a baderna dele e tudo, e aí as pessoas às vezes não entendem que o ordenamento disso é para que geralmente para que ele venha e também permaneça na cidade. Sim, aquele Porque efeito o que do acontece homem, né? muito é uma galera que vem para Santos, atravessa a barquinha, vai lá na praia do Guarujá e volta para Santos, né? Acontece muito isso também. É né? isso. A gente gosta de receber. Eu acho que Guarujá é uma cidade acolhedora. Passa por um momento difícil para quem mora lá. Você sabe que eu sou de lá, Luana. Eu sou nascida e criada no Guarujá. Amo a minha cidade. Mas a gente, às vezes, sente a sensação, não vou dizer que é o que está acontecendo, mas, às vezes, a sensação que a gente tem é que algumas cidades da nossa região perderam a mão. E Sim. Guarujá é uma delas. E, principalmente, na questão de segurança. Vira Sim. e mexe, Guarujá está nas páginas policiais. Se não é na página do jornal impresso, é na rede social o tempo inteiro. Que afeta diretamente o turismo. O turismo. Né? Então, assim, há eixos que precisam ser aparados, ajustados, para as cidades realmente, de forma unificada, deslancharem. O turismo metropolitano tem tudo para dar certo. A nossa região é a única região do estado de São Paulo que o turista consegue conhecer de 2 a 4 cidades num único dia. Circuito das Águas, você leva entre uma cidade ou outra pelo menos 1 hora, 50 minutos, 1h30, 2 horas para conhecer. Aqui você está em Santos, você consegue ir a pé para São Vicente, dependendo do trecho que você está. As cidades são interligadas. Sim. De São Vicente você vai para a Praia Grande. E se eu estiver em Cubatão, eu pego a rodovia em meia hora e estou no Guarujá. Exatamente. Então, a região metropolitana é uma região que deveria ser trabalhada de forma muito mais efetiva em relação ao turismo. Com certeza. Outra questão também que envolve o turismo é sobre a questão dos moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua. Ontem, o governo federal liberou 1 bilhão para que as cidades, né, revejam e repensem, tenham planos para isso. Isso envolve diretamente a questão turística, porque as cidades turísticas têm a mania de... Tem a mania não, né? Tem uns planos meio de higienização social, que a gente chama, né? Como que vê isso, né? Como que as cidades da região, como as cidades da Baixada podem trabalhar nisso, já que durante a pandemia o número de moradores de rua praticamente que triplicou nas ruas, a gente vê muito mais, né? Não que isso tinha acabado, mas o número com a pandemia aumentou muito nas ruas. Como que a gente pode ver, como que as prefeituras podem trabalhar isso para não afetar o turismo, mas também ter um trabalho voltado para o morador de rua? Luana, eu acho que é política pública. A implantação de política pública. População em situação de rua é um fato que está aí e precisa ser tratado. Se não for,
termina numa cracolândia. Todas as cidades vão ter aquela cracolândia que a gente vê hoje na capital. Então, é preciso cortar o mal pela raiz. Mal nesse sentido, das pessoas viverem em situação de vulnerabilidade como elas já estão. Então, tem que ter um planejamento. Você, dentro dessa população de rua, você começar a segmentar quem é o dependente químico, quem é o dependente do álcool, está disposto a tratar, quer tratamento, é saúde pública, tratamento. Quem vai para uma casa de passagem? Casa de passagem é aquele que perdeu a família, perdeu tudo, abandonou a família, acabou caindo no álcool, mas tem vontade de se reerguer, mas precisa de um empurrão. Então, vai para uma casa de passagem. Tem que ter parcerias das prefeituras com as empresas que chegam na cidade para contratar essas pessoas para trabalhar. Você fazer um trabalho de reciclagem com todos eles. Alguns que vivem em situação de rua são profissionais qualificados. Eu lembro que uma vez, a gente na época que estava... Se você sair para fazer, entrevistar um a um já foi engenheiro, o outro professor de inglês. São pessoas que não têm forças para serem reerguidas. E você precisa de um auxílio, de uma mão que levante. Sim. Você acha que... Desculpa te cortar. Imagina. Você acha que a região, as prefeituras da Baixada Santista estão preparadas para isso? Precisa se planejar para se preparar e atender. Porque população em situação de rua é um problema metropolitano. O que está em Santos vai para o Guarujá de graça. Ele não paga a barquinha. O que está em Santos vai a pé para São Vicente. O que está no Guarujá, e é andarilho mesmo, por isso tem que, né, dividir. Tem um andarilho que ele gosta de viver assim, livre. Sim. Ele gosta de andar, aí ele vai montar a toalhinha dele no chão, porque ele é hippie, ele gosta de viver livre. Esse, ele sai andando de Guarujá e vai até Bertioga, numa boa, pela Rio Santos. Sim, vai. Então, assim, eles perambulam, eles andam pelas nossas cidades. Então, é um problema que todos têm que se unificar para solucionar. Saúde pública, assistência social, repatriar quem quer voltar para a sua cidade, que aqui não tem mais emprego, e aquele que perdeu a família, buscar a família, quer uma reestruturação familiar, tem que fazer esse trabalho de conciliação. As prefeituras estão preparadas? Talvez não, mas alguém precisa dar o primeiro passo. Aqui em Santos, a secretária atual de desenvolvimento, que é a Aldra Cleis, já deu o primeiro passo. Começou a buscar quem quer voltar para a sua cidade de origem, vamos ajudar a voltar. Quem quer tratamento? Então, tem aquele programa do consultório da rua. Quem quer tratamento? Vamos para lá. Quem não tem moradia? Quer entrar num programa? Quem quer emprego? Só que você tem que encarar o problema de frente e colocar a mão na massa. Então, as cidades precisam se organizar e se preparar para poder começar a atuar. Entendi. Senão, não vai ter jeito. A temporada, a gente já sabe, vai estar lotada. A gente sempre espera muita gente aqui, shopping cheio, praia cheia. Você acha que a estrutura que a gente tem aqui hoje, né, falando das 9 cidades, atende essa população que flutuante, vem, né? População flutuante. Eles estão preparados? Olha, todas as cidades estão preparadas? Eu não sei se todas estão, né? Porque eu precisaria viver assim muito intimamente cada cidade. Mas algumas, as que têm praia, talvez estejam mais preparadas porque elas sabem que a praia é o chamariz. Né? Então, tem rede hoteleira suficiente para receber, tem leitos para receber esses turistas, tem unidades de saúde para receber os turistas. O que falta é segurança, em todas. Todas falta segurança. E se hoje há um aumento da criminalidade é porque há falta de política pública na área periférica. Exato. A ociosidade leva aquele que não tem o que fazer a buscar uma alternativa. Então, eu acho que elas caminham. A nossa região, a tranco e barranco, sabe o que é trocar o pneu do carro com o carro andando? Uhum. É assim que elas fazem. Todo ano tem temporada de verão. Todo ano a gente sabe que a nossa região vai receber inúmeros turistas. Mas qual delas, do meio do ano, começa a se preparar para receber melhor? A que melhor estiver preparada é a que mais entende que turismo é lucratividade. A gente recebeu aqui o prefeito de Bertioga, também recebe muita gente agora na temporada de verão. E ele falou exatamente sobre isso, sobre a questão de segurança, que a Operação Verão ela devia funcionar o ano inteiro. E não só na temporada de verão, porque o efetivo policial da Baixada está faltando gente, está faltando braço. Você acha que é por aí, é essa a situação? É essa a situação, esse é o caminho. Bertioga cresceu muito, assim como Praia Grande, que são cidades que ficaram conhecidas turisticamente. Inclusive, tem condomínio de alto padrão, né? Sim. Com imóveis avaliados em 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, que é o turista poder aquisitivo A. Mas as cidades têm que estar preparadas para atender A, B, C, D e E. E por que não? E os moradores, né, inclusive. Que não saiam prejudicados, pelo contrário.
Exato. Perfeito. Adorei o papo. É sempre bom falar de turismo. Adoro falar também da minha cidade, você sabe. Eu amo como Um prazer falar com você, Thaís. Volte sempre. E a gente fica por aqui com esse bate-papo. Você pode conferir não só a entrevista da Thaís no nosso YouTube, mas a entrevista com vários políticos da região, o pessoal que está trabalhando para deixar sempre a Baixada Santista mais atrativa e melhor também para os seus moradores. Um beijão e até a próxima.